Bom dia, quer dizer, boa noite. Estou ficando maluco já. Vamos falar hoje um pouquinho sobre planejamento, diagnóstico, quando eu vou usar resina, quando eu vou usar cerâmica. Então vamos esperar o povo entrar, já tenho galera entrando. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Vamos ver se já está tudo funcionando. Beleza. Mais 2 minutinhos, pessoal. Acho que já está tudo organizado. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre planejamento. Entender por que eu tenho que trabalhar com cerâmica ou que eu tenho que entender como eu vou trabalhar com resina composta. E o que é o principal? Então, por que a gente está fazendo mais essa live? Para a gente poder ser, para que a gente possa entender o que vai acontecer daqui a uns dias. Boa noite, Lucas. Aconteceu um negócio que a gente vai ter o quê? Uma masterclass, e isso aqui vai ser um preparatório para a gente entender o que está acontecendo lá. Então, eu estou esperando todos vocês lá. E para quem não me conhece ainda, eu sou Albano Luiz Bueno, eu reabilito há mais de 24 anos os pacientes e coordeno especialização, mestrado também há mais de 20 anos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês. O quanto é difícil a gente descobrir ou entender quando eu tenho que trabalhar com cerâmica ou com resina. Qual que é a minha maior frustração? Puxa, é olhar um paciente e não entender o que eu vou fazer com ele. Por exemplo, quando eu pego um paciente como esse, eu olho esse paciente e vejo, putz, eu posso trabalhar com resina? A maioria das pessoas hoje trabalharia com resina nele. E o que aconteceu? Esse menino fez resina. Só que o que aconteceu com ele? Infelizmente, deixa eu vou abrir maior aqui, ver se não vai entrar maior. O que aconteceu com ele? Cara, ele começou a quebrar as resinas. Então, ele começou a quebrar central, ele começou a quebrar lateral. E aí a gente faz uma pergunta: por que isso aconteceu? Cara, aconteceu porque eu não fiz um negócio simples chamado análise diagnóstica. E aí eu vou lá para resina só, que meu paciente só pode pagar resina. Cara, eu até posso fazer resina, mas eu tenho que falar para o paciente que a resina não vai suportar. Mas porque a resina é fraca? Não, não é porque a resina é fraca. O que a gente tem que entender é que o sistema estomatognático nosso, ele funciona de uma maneira. E se a gente não respeitar isso ou não entender esse sistema estomatognático, realmente a gente vai se dar mal. Não vai conseguir trabalhar muito bem com ele. Então, vamos lá. Para quem está lá no Insta, quiser vir para o YouTube, Albano Luiz Bueno, é o canal, vem lá, porque lá você pode fazer pergunta, é mais fácil. Beleza, pessoal? Vamos lá. Cara, então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu sempre vou pegar a linha... Deixa eu fazer uma linha reta, perdão. Eu vou ter que pegar a linha bipupilar do meu paciente e vou ter que trazer essa linha bipupilar para onde? Para a boca dele. Para quê? Para fazer uma análise. Que tipo de análise, Albano? Primeiro, vai seguir o quê? Um checklist. Eu tenho que seguir alguns parâmetros. Por quê? Para fazer o meu diagnóstico, como a gente falou. Eu preciso ver a discrepância de um canino para o outro. Puxa, Albano, por que é tão importante essa discrepância? Essa discrepância é muito importante porque quando a gente está comendo, fazendo o nosso movimento de gota, a gente não precisa se preocupar com a guia assim ou com a guia assim. Ninguém faz isso. Eu não vou fazer isso comendo ou fazer isso, mas eu preciso das guias.
Mas como eu preciso das guias, Albano? Eu preciso da propriocepção. Puxa, o que é a propriocepção? É isso aqui, ó. Quando a gente está comendo, nosso movimento de gota, a gente bate e desliza. Bate e desliza. Por quê? Porque quando você bate no canino, o canino, um monte de artigo mostra isso, artigos japoneses muito legais da propriocepção do nosso periodonto, é ligado diretamente a algumas áreas do cérebro. E aí, quando a gente está mordendo ou fazendo um movimento de gota, a gente bate e o cérebro fala: opa, eu tenho musculatura que voltar para a posição central. Aí eu bato, tem que voltar. Bate, tem que voltar. Então, quando ele bate no canino, ele tem a propriocepção e o corpo faz voltar. Bate no canino, tem a propriocepção e faz voltar. Puxa, Albano, então se eu não arrumar o canino na altura correta, meu paciente não vai ter propriocepção? Perfeito. Agora você está começando a entender aquilo que eu quero. Então, quando a gente faz a propriocepção, a gente bate e volta. Bate e volta. Legal. Então, o cara está comendo, ele vai batendo e voltando. Vamos dar um exemplo, por exemplo, eu estou envelhecendo, meus dentes estão desgastando, meus caninos estão desgastando. E o que está acontecendo agora? Desse lado aqui, o canino ó, quase já está sumindo a guia. Por quê? Porque desgastou o inferior e o superior, envelhecimento normal. Só que o que está acontecendo? Quando eu como, faço meu movimento de gota, a minha boca, ela passa o canino. E aí o que acontece? Eu estou batendo aqui, ó, no lateral. Eu já quebrei, aqui talvez, sei lá, essa câmera não vai dar, mas eu já quebrei meu lateral. Albano, mas o esmalte é a restauração perfeita e ela quebra. Imagine a minha resina, imagine a minha cerâmica. Opa, Albano, então não é a cerâmica, é a resina. Não, não é a cerâmica, é a resina. É você não entender o diagnóstico. É você não entender o que está acontecendo naquela boca. Então, você precisa parar e entender o que está acontecendo para poder fazer a escolha do melhor material restaurador. Puxa, Albano, então, a propriocepção é muito importante, Então, vamos voltar lá para entender isso. Então, quando eu vejo a propriocepção, eu vejo que ela precisa ter essas linhas. Poxa, Albano, o que quer dizer essas linhas? Então, primeiro, eu sempre vou traçar a linha bipupilar. Vou descer com essa linha e vou jogar ela para quê? Para ver o posicionamento da minha maxila. Opa, então eu tenho que ver o posicionamento da maxila? Perfeito. E aí, o que você tem que ver aqui? Quando a gente aumenta, eu começo a ver que esse rapaz, por exemplo, ele tem o quê? Uma discrepância. Ele tem um canino em um lugar e o outro canino em outro. Vocês conseguem perceber que ele tem uma discrepância de posicionamento espacial dos caninos em relação à linha bipupilar que está aqui. Opa, Albano, então isso pode ser problema? Pode. Ah, Albano, então não pode trabalhar com risada. Não, não é isso. Calma, eu quero que você entenda. Segura um pouquinho que você vai entender isso. Cara, eu preciso entender isso. Legal, Albano. Para arrumar esse rapaz, o que você teria que fazer? Opa, para a gente arrumar esse rapaz, eu teria que descer esse lado para posicionar canino, reorganizar esse outro lado, aumentar um pouquinho o lateral, trazer o central, trazer o central. Opa, então eu teria que mexer nesse menino aqui, baixando esse lado. Isso mesmo. Agora, Albano, com qual material que eu vou poder baixar isso? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Com qual material que a gente vai poder baixar isso daqui? Então, o que vai acontecer? Deixa eu limpar aqui. Opa, deixa eu só tirar aqui, já volto de novo. Só um pouquinho. Vamos lá. Ai. Cara, então o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender essa discrepância de um lado para o outro da boca. Isso é o quê? A discrepância da minha maxila.
Opa, Albano, então quer dizer que se eu não entender isso, eu não vou saber se eu vou usar resina ou cerâmica. Isso mesmo, vamos chegar lá. Então, essa discrepância, olhe como eu tenho ali, como você está vendo, uma discrepância grande. Olha a linhazinha aqui, como a gente está vendo essa linha. Opa, então quer dizer que isso é muito sério? Isso é muito sério. Por isso que esse rapaz, ele vivia quebrando, se a gente olhar aqui, os dentes. Albano, mas o que mais que eu preciso prestar atenção? Olha aqui o canino. Esse canino, ele estava tão mais alto que esse aqui, que o que acontecia? Quando ele fazia desoclusão, o canino inferior não batia no canino, batia onde? No lateral. Por isso que quebrava sempre o dente dele. Albano, mas tem alguns pacientes que bate no pré-molar, isso, e aí a gente vai ter lesão cervical. Opa! Olha aqui outro problema, olha a extrusão do dente aqui, ó, o inferior, ó, ele extruiu. Por que ele extruiu? Cara, porque ele está começando a querer sair para encostar. Olha o periodonto dele aqui, também extruiu, olha, ele tinha que estar nessa altura, então a gengiva tinha que estar assim. O que aconteceu com o dente? Ele extruiu para tentar buscar o quê? Uma posição de encontro. Opa, Albano, então naquele checklist que a gente vai fazer, que eu quero mostrar para vocês lá na Masterclass, que é o quê? A gente vai usar um negócio chamado Oral Map. E aí, com o Oral Map, eu vou te dar a sequência do que você tem que analisar. Isso aqui que eu estou mostrando é uma das etapas do Oral Map. Cara, eu preciso analisar isso? Precisa. Você precisa analisar posicionamento espacial dos teus caninos. Cara, então quer dizer, nesse caso, o canino do menino estava errado? Isso mesmo, nesse caso estava errado. E eu preciso analisar isso, precisa, por quê? Porque, por exemplo, esse canino, ele teria que estar assim. Agora, esse aqui eu teria que estar vestibularizado e aqui mais para baixo. Para quê, Albano? Para que o canino inferior viesse, batesse nele e ele tivesse realmente uma guia. Então, olha aqui, ó, quando a gente olha isso aqui, deixa eu só limpar aqui de novo, só vou tirar para poder sair o que eu desenhei. Ah, cara, então quer dizer, Albano, que aqui de novo, olha lá, ó. Cara, então eu teria que fazer o quê? Vestibularizar e descer para que esse canino inferior batesse nele e parasse de fazer isso. Ele protegesse o dente quando ele faz movimento de gota. Cara, Albano, então quer dizer que esse menino, ele ficou com a boca torta. Vamos olhar aqui de novo, ó, com a boca torta. Olha como ele tem uma discrepância gigante para esse lado, ó. Esse lado muito mais alto, porque a guia canina dele não estava funcionando perfeito. Aí o que acontece? Quando o cara faz o movimento de gota, comendo, o que acontece? A boca vaza. E a hora que ela vaza, ela vai pegar nos outros dentes. Aí muitas vezes nós falamos, puta, minha resina quebrou porque eu usei uma resina fraca. Ah, vou usar uma resina mais forte. Cara, não é isso. Se você usar resina mais, vai quebrar do mesmo jeito. O exemplo meu aqui, o meu dente natural quebrou. Mas quebrou por quê? Cara, porque eu comecei a perder o quê? Propriocepção. Eu comecei a perder o toque. Puxa, Albano, então a gente tem que entender isso. Por exemplo, nesse cara aqui, aconteceu o quê? Aconteceu uma série de coisas. O Luca está perguntando aqui. Poderia reexplicar por que teve extrusão dental? Então vamos lá, é muito importante entender isso. Esse é um outro sinal. Quando a gente vai seguindo o Oral Map, a gente vai vendo alguns sinais. E um outro sinal é ver o periodonto. Então, por que aconteceu isso? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, como ele não tinha toque, ele não tinha guia. Então, quando os dentes inferiores estão aqui, eles começaram a bater nos centrais. E quando eles começam a bater, eles começam a desgastar tanto os centrais como ele. E começam a empurrar esse dente. Por quê? Porque o cara está comendo, não tem a propriocepção, a boca passa e ele começa a bater aqui. O dente anterior foi feito para ter toque assim forte? Não.
O periodonto, ele vai tentar se adaptar. Esse é o grande lance do periodonto na boca. Então, se está tendo um toque que não é para ter, ele vai tentar fugir do toque. Então, muitas vezes, a extrusão dental, quando você não tem propriocepção, o dente começa a fugir e ele começa a extruir, sair do alvéolo para quê? Para tentar evitar. Você já viu que tem muitas bocas que os pacientes têm muito vestibularizados os dentes, principalmente para funcionais bruxistas? Por quê? Cara, porque o dente vai abrindo, ele vai tentando fugir do toque. É um mecanismo de defesa dele. Cara, então ele começa a extruir. Olha aqui onde que teria que estar esse dente. Aqui teria que estar o lateral e olha o central, olha o outro central lá. Opa, então isso é um problema? É um problema sério. E eu tenho que entender isso. Aqui, ó lá, ó, eu desenhei aqui, ó lá como extruir o dente. Porque ele tem que tocar aqui. Então, esse dente começava a tocar e começou a jogar ele para frente. Perfeito? Deu para entender isso? Ótimo, já entendemos isso. Albano, então eu tenho que entender o posicionamento espacial do meu canino. Perfeito. Tem que entender o posicionamento espacial do canino. Então, eu tenho que entender esses desajustes na boca. Olha o que eu fiz aqui, Lucas. Como eu vou reorganizar esse paciente, lá no meu planejamento, eu já planejei a altura do dente. E aí eu fiz o quê? Aquela proporção áurea que a gente tem de 100% da altura por 80% da largura. Então, a gente descobriu a borda incisal e fez isso. E aí, a gente recupera o periodonto do nosso paciente. Pode ver que no canino eu não mexi, mas no lateral, nos outros centrais, a gente teve que mexer para futuramente equilibrar essa boca. Por quê? Porque eu vou ter que trazer esse dente para cá, vou ter que trazer esse dente para cá. Aqui nós vamos acertar esse dente aqui um pouquinho e ajustar, fazendo o quê? O acerto da nossa curva aqui. Opa, legal, já comecei a entender. Albano, mas agora, por que eu não posso trabalhar com resina ou que eu não posso trabalhar com cerâmica? Esse é o principal ponto. Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, vamos entender isso. Eu vou abrir aqui, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu mostrar. Eu quero que vocês olhem essa foto aqui. Ela é muito importante. O que ela me diz? Então, isso aqui é um trabalho que a gente fez, os meninos do mestrado e nós juntos, com a minha orientação. E o que acontece? Quando a gente come normalmente, então tá aqui o canino superior, a palatina do canino, e o canino inferior, para a gente ter propriocepção, ele vem aqui, bate, opa, deixa eu só melhorar ele. Ele tem uma certa inclinação, ele bate e desliza, bate e desliza. Perfeito? Ótimo. Então, o que acontece, Albano? Quando a gente vai trabalhar com resina composta, eu venho e coloco aquela minha capa de resina composta aqui, para vestibularizar, para arrumar, para reorganizar o meu dente. Legal. Putz, é bom, ótimo, é fantástico. Só que quando eu estou trabalhando com o meu canino, ele vem aqui, vai bater e deslizar. Perfeito, galera? Só que muitas vezes, o que acontece? Eu tenho que colocar essa resina, então deixa eu só limpar aqui, aí, limpou. Eu tenho que colocar essa resina, eu vou desenhar então aqui, ó, de azul o dente, o canino. Show! E aí, muitas vezes, como vocês viram naquele caso daquele menino, eu vou ter que vestibularizar muito a resina e muitas vezes eu vou ter que descer um pouco mais essa resina. Vou ter que colocar um pouco mais de material aqui para poder deixar ele na altura certa, para ter o quê? Propriocepção, para aquele canino bater aqui. Opa, legal! Deu para entender isso. Albano, mas aí o que acontece? Aí o que acontece? Que aquele meu canino, ele vem e vai entrar aqui embaixo e vai bater. Cara, e se ele bater na resina, o que acontece? A resina precisa ter um negócio chamado suporte adesivo. Se ele não tiver um suporte adesivo, o que vai acontecer? Cara, ele vai bater e quebrar.
ele vai bater e quebrar. Opa! O que quer dizer isso? Só estou aqui, os cachorros estão latindo. Vamos lá. Ele vai bater e quebrar. Então, o que eu preciso fazer? Cara, eu preciso entender que essa resina, ela tem que estar colada no suporte adesivo, na adesão, no meu adesivo aqui. Por quê? Quando ela bater o dente aqui, essa resina ela vai fazer o quê? Uma deflexão. Então, ela está aqui. Então, por exemplo, aqui é como se fosse a minha resina. E aqui eu vou abrir de novo aqui agora, ó, aqui, ó. Aqui é como se fosse minha resina e aqui é o meu dente. Então, meu dente está aqui, a resina está colada aqui. Colei a resina aqui. Opa, então tá bom. O que eu tenho que fazer? Quando a gente come, a gente está fazendo esse movimento de gota. Então, a adesão, ela está colada aqui, ó, galera. Está colada aqui onde está meu dedo na frente. Então, quando você faz o movimento de gota, você bate na resina, mas a resina, ó, quando ela faz isso aqui, ó, a alavanca dela, ela está sobre o suporte adesivo que está nessa região aqui, ó. Então, o que acontece? Quando ela faz assim, ela pega aqui e ela tem um suporte adesivo. Opa, legal, Albano. Mas muitas vezes, igual vocês viram aqui, eu tenho que aumentar mais do que esse pouquinho que eu mostrei para vocês. Às vezes, vou fazer de rosa. Não, vou fazer de verde. Às vezes, eu tenho que vir aqui e aumentar muito mais meu canino para ele encostar. E aí, o que acontece? E aí, quando o cara... Aqui, ó, agora eu aumentei bem mais minha resina. Vestibularizei, deixei ela mais gorda para poder acertar a oclusão e aumentei bem. Aí, a hora que o cara for fazer o movimento de gota, ele vai bater. A minha adesão continua aqui. Só que agora a minha resina, ela tá o quê? Sem suporte adesivo, olha lá, ó. Ela não tem o suporte adesivo do dente. Ela tá suportada apenas sobre ela mesma. Então, ó, quando bate o dente aqui, o que essa resina vai? Ela vai tentar o suporte. Só que agora não é igual a rosa. A rosa, quando ela fazia isso, o suporte estava em dente, no adesivo. Quando ela bate aqui, não, ela não está no dente, ela está sem, ela está suportada apenas pela resina. E aí, o que acontece, Albano? Aí ela fratura nessa região aqui, ela faz uma fratura, uma delaminação. Puxa, Albano, então é por isso que resina quebra? Não é porque ela é fraca ou ela é forte. Ela quebra porque ela perde o suporte adesivo. E aí, quando ela tem suporte adesivo, ela consegue aguentar. Albano, então qual que é o limite que a gente pode chegar? Isso que eu quero mostrar para vocês. Então, qual que é o limite que eu posso aumentar para decidir entre resina e cerâmica? O limite é isso aqui, ó. Até 0,2, 0,1, 0,3, no limite, 0,4 de aumento de resina. Aí a resina ainda tem suporte adesivo. A partir do momento que eu tenho que aumentar muito a resina, acima do 0,4, 0,5, 0,6 e assim por diante, a resina ela começa a não ter mais suporte adesivo e aí ela vai delaminar. Puxa, Albano, então quer dizer que a minha indicação do material é justamente quando eu pego a linha bipupilar, desço, e ela aqui está torto, ela tiver maior, eu não vou poder botar resina? Perfeito. Aí você vai ter que indicar cerâmica. Albano, mas o paciente não pode pagar. Ok, mas você pode falar para ele, cara, infelizmente o seu caso, ele passou o limite da resina composta. Então, no teu caso, infelizmente, eu tenho que indicar uma cerâmica. Mas você não pode pagar. Ok, você assume o risco, então, porque eu te expliquei que, infelizmente, a resina composta não cabe aí para você. Então, se fraturar, você está assumindo o risco. Perfeito? Perfeito.
Aí o que acontece? Você tira a responsabilidade de você, porque muitas vezes a gente assume a responsabilidade em um caso onde você vai ter que aumentar demais. E aí a resina vai fraturar. E aí o paciente vai quebrar uma, duas, na terceira vez o paciente fala, você é um porcaria de um dentista. E aí o que acontece? Cara, você perde toda a sua, a sua autoridade perante o teu paciente. E aí ele não vai mais confiar em você. Cara, então não pode isso acontecer. Agora, se lá no começo do tratamento você fez o diagnóstico, você explicou isso aqui para ele, o paciente entendeu isso e você fez ele assinar no contrato, ele assumiu o risco de trabalhar com resina composta, porque ele não tinha dinheiro, ele vai tentar se organizar, botar cerâmica, ou pelo menos ponham cerâmica só nos caninos. Em vez de você botar cerâmica em tudo, não, põe cerâmica só nos caninos. Ele já vai ter a propriocepção e vai garantir, os outros não vão quebrar. Por quê? Porque a cerâmica Pascal já diz pra gente desde 2000, o melhor material restaurador que suporta as forças de um dente natural quando cimentada sobre esmalte é a porcelana feldspática. Opa, perfeito, Albano. Então daí eu posso trabalhar só nos caninos com cerâmica? Pode, nos outros com resina. Albano, mas daí eu não vou acertar a cor. Calma, não é assim que você faz. Primeiro, você vai fazer tudo em resina, inclusive os caninos. Aí o teu técnico já sabe a altura e o formato que você quer os caninos. Aí você molda aquilo como mocap e o teu técnico, daí você prepara o dente e o teu técnico vai te imitar, vai imitar a resina que você fez nos caninos. E aí você consegue um caso perfeito. Perfeito, galera? Deu para entender um pouco sobre isso? É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque isso que vai distinguir quando eu tenho que trabalhar com cerâmica e quando eu tenho que trabalhar com resina composta. É esse caso, por exemplo, tá aqui, ó. O que eu tenho que ver? Opa, que aqui eu tinha uma discrepância muito grande. E aí, com essa discrepância, ela passava de quanto? Opa, Albano, ela passava de 0,4. Opa, aí o que eu tenho que indicar? Aí você tem que indicar a cerâmica para ele. Foi o que eu fiz, esse menino já estava frustrado, já tinha quebrado várias vezes, ele tinha muito problema, os dentes dele desgastavam. Cara, e aí o que ele fez? Cara, ele estava frustrado, ele veio me procurar porque ele não confiava mais na pessoa que ele fez. Então, essa análise é muito importante, pessoal. Eu quero mostrar isso muito bem lá na Masterclass para vocês. Por quê? Por isso que eu estou adiantando aqui, para vocês já deixarem ligado, para que vocês consigam absorver o máximo possível lá. É muito importante isso no diagnóstico. Então, Albano, esse é uma das etapas que a gente vai seguir perfeitamente. Essa é uma das etapas que eu quero que você siga no nosso checklist, no nosso oral map. Por que, Albano? Porque aí eu vou saber fazer o diagnóstico. E eu sabendo fazer o diagnóstico, o que acontece? Cara, eu não erro com o meu paciente. Eu tenho o quê? Autoridade no meu paciente. E aí, eu tendo autoridade com o meu paciente, cara, ele tem certeza de bom tratamento e ele vai indicar outros. Por quê? Albano, mesmo que eu coloquei resina e quebrou, mas você explicou para ele. Você entendeu o diagnóstico, você entendeu o planejamento, você entendeu o que tem que ser feito. Cara, e aí? Aí você tem autoridade, você se coloca em outro nível. Você começa a entender o que é reabilitação. Albano, reabilitação é trabalhar com cerâmica? Óbvio que não. Reabilitação é restaurar nosso paciente, é dar saúde para o nosso paciente, é dar longevidade para o nosso paciente, é dar o quê? Naturalidade e durabilidade. É o que todos nós queremos. E é isso que eu estou ensinando para vocês. Vocês terem casos que vocês vão chegar onde? A naturalidade e a durabilidade desses pacientes. Então, pessoal, vem comigo. A Masterclass a gente vai falar muito sobre isso. Eu preciso que vocês entendam isso aqui para a gente chegar lá. Albano, então tem diferença? Tem, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só tirar esse menino, então, que a gente viu. Deixa eu só abrir de novo aqui. Esse menino, eu trabalhei com o quê? Opa, esse menino a gente trabalhou com
cerâmica. Por quê? Cara, porque ele tinha uma discrepância muito grande. Fiz enceramento, fizemos preparos, isso eu vou mostrar lá na Masterclass para vocês. Preparos minimamente invasivos, 02, 03. Albano, então isso não é praticamente desgaste? Não, praticamente não é desgaste. Aí a gente vai botar as cerâmicas. Aqui, olha os dentes. Esses são os dentes preparados. Muitas vezes, quando a gente tira a resina, que muita gente colocou, que fala que não é invasivo, é esse o preparo que você tem que fazer. Então, você vai preparar e aí você vai entender também, eu quero mostrar para vocês como a gente vai cimentar isso aqui, como que é, a Albano vai usar cimento, vai usar outro tipo de material, é isso, eu quero mostrar para vocês qual que é o tipo de material, tô dando um spoilerzinho aqui do que a gente vai falar lá. Albano, o que mais? Aí a gente vai falar de cimentação, como cimenta, e aí depois o resultado final. Albano, tem diferença? Tem. Por quê? Por exemplo, essa menina, ela também tinha boca torta, mas quando a gente colocou as linhas nela, o que eu percebi? Opa, a gente percebeu que a discrepância não era tão grande, eu teria que aumentar esse dente, mas ele estava dentro do 0,4. Opa, então, Albano, e daí? Aí a gente trabalhou com resina, fez cirurgia periodontal da mesma maneira, a gente reorganizou o paciente, clareamento, fazemos mocap, vou ensinar vocês a entenderem o mocap, aí a gente faz a execução da resina composta, de todo o nosso trabalho, para chegar no resultado final. Equilibrando o nosso paciente, trabalhando dentro do 0,4, aquilo que a gente estudou hoje na aula. Perfeito, galera? Deu para entender um pouquinho sobre isso, quando eu tenho que indicar resina, quando eu tenho que indicar cerâmica? É muito importante esse entendimento. Por isso que eu quero que vocês vão para a Masterclass, porque lá a gente vai conseguir dar um apanhado melhor, eu vou conseguir dar para vocês a sequência, e o principal, eu vou conseguir mostrar para vocês o Oral Map, que é o nosso checklist, para que a gente possa reabilitar com naturalidade e durabilidade, para que vocês consigam realmente entender e chegar lá. Perfeito, pessoal? Brigadão, hoje a gente conseguiu falar, tá todo mundo cansado, vão descansar, amanhã é mais um dia de trabalho. Perfeito, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus, trabalhem muito amanhã, e amanhã